Ora, então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa sessão desta manhã, dedicada à conciliação do trabalho e família 2, portanto, parte 2. Nós tivemos a oportunidade, se não convosco, ou parte de vós, já puderam assistir a uma sessão formativa da semana passada, em que também abordamos a perspectiva da conciliação do trabalho e família, mas mais na ótica das dispensas, das faltas e das licenças que os trabalhadores e trabalhadoras podem beneficiar no exercício, no âmbito das suas relações laborais, que lhes permitem maior disponibilidade pessoal e familiar. E hoje vamos abordar também este tema da conciliação das responsabilidades familiares e profissionais, mas numa perspectiva mais contratual, portanto, as diferentes tipologias contratuais que a lei laboral e o Código do Trabalho estabelece, em matéria de horário, que vicissitudes ou que dispensas ou que particularidades a lei laboral prevê para alguns grupos de trabalhadores, nomeadamente as trabalhadoras grávidas, puérperas, lactantes, portanto, que são grupos de trabalhadores com deficiência, trabalhadores com doença crónica, portanto, são trabalhadores, grupos específicos que beneficiam de alguma proteção especial no Código do Trabalho. Também falaremos sobre o teletrabalho, embora não iremos entrar totalmente na análise deste regime, porque amanhã temos uma última sessão ministrada por mim, onde abordaremos apenas o tema do teletrabalho. Portanto, eu aqui nesta matéria apenas introduzi a possibilidade que está prevista no Código do Trabalho de trabalhadores com filhos menores até determinada idade ou com determinadas condições poderem beneficiar e exercer a sua atividade à distância, portanto, em regime de teletrabalho, mas amanhã, aí sim, é que entraremos na análise detalhada do regime do teletrabalho, do procedimento a observar pelas partes para a instituição desse mesmo regime, portanto, analisaremos este tema com pormenor. Bom, vamos olhar primeiro para as diferentes modalidades de contrato de trabalho que o Código do Trabalho prevê e também os diferentes regimes de prestação de atividade. No que diz respeito às diferentes modalidades contratuais, eu chamaria a atenção destas 4. O contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é o contrato de trabalho sem termo. O contrato de trabalho a termo resolutivo, dentro deste podemos ter os contratos de trabalho a termo certo ou incerto. Os contratos de trabalho de muito curta duração e o contrato de trabalho intermitente. Nós vamos analisar cada uma destas modalidades. Mas, de facto, no que respeita às tipologias contratuais das relações laborais, são estas as previstas na lei e mais nenhumas, o que significa que não é possível, através de IRCT, estabelecer outras modalidades de contrato de trabalho que não as legalmente previstas. Podemos ter, simultaneamente, diferentes regimes de prestação de trabalho. Não podemos denominar como modalidades de contrato, mas podemos ter, sim, diferentes regimes de prestação de trabalho. Podemos ter o contrato de trabalho a tempo parcial, que se contrapõe ao contrato de trabalho em regime completo, e podemos ter o teletrabalho, portanto, que é uma modalidade que surge com maior acuidade, maior frequência no contexto da pandemia, como sabemos, e que forçou, inclusivamente, o legislador a mexer nos artigos do Código do Trabalho que se referiam ao teletrabalho, que eram muito poucos, estávamos a falar de 4, 5 artigos, e agora temos uma maior previsão normativa no que diz respeito à prestação de trabalho por via remota. Também no que respeita a horários e formas de flexibilização dos tempos de trabalho. O que é importante retermos? A possibilidade, que também analisaremos mais detalhadamente no curso do nosso encontro de hoje. Redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor ou com deficiência crónica. O trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares. Portanto, o trabalho a tempo parcial em si mesmo tem regras específicas, mas depois existe a possibilidade de trabalhadores com responsabilidades familiares,
que reúnam os pressupostos que falarei já daqui a pouco, poderem requerer ao trabalhador a prestação de atividade em regime de trabalho parcial. Horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares, portanto, é outra forma de flexibilização e de organização dos tempos de trabalho que permite aos trabalhadores maior disponibilidade para dar cumprimento às suas responsabilidades e obrigações familiares e pessoais. A dispensa da prestação de trabalho sob algumas formas de organização do tempo, por exemplo, o banco de horas, a adaptabilidade, o trabalho noturno, o trabalho suplementar. Portanto, tudo isto são mecanismos que a lei prevê e que nós também vamos já estudar, que o trabalhador possa ficar dispensado, nomeadamente trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, da prestação de atividade sob algumas formas especiais de organização do tempo de trabalho. E essas formas especiais de organização dos tempos de trabalho são o banco de horas, a adaptabilidade, o trabalho noturno, o trabalho suplementar. Vamos começar por analisar a forma do contrato de trabalho. A norma do artigo 110 do Código do Trabalho não prevê que o contrato de trabalho tenha sempre que ser reduzido a escrito, ou seja, a regra é da liberdade de forma. O contrato de trabalho, em regra, não depende de observância de forma especial, exceto quando a lei determina o contrato. Portanto, se eu quiser celebrar um contrato de trabalho por tempo indeterminado com um trabalhador, eu não tenho necessariamente que o reduzir a escrito. Devo fazê-lo, ou pode ser conveniente que o faça, nomeadamente para apor desde logo aquele conjunto de informações do artigo 106, que foram reforçadas até com a agenda do trabalho digno, o dever de informação que o empregador deve prestar ao trabalhador e que é muito amplo, é muito detalhado, há muitas informações que têm que ser transmitidas ao trabalhador e, portanto, se eu optar por fazer um contrato escrito, posso ter a vida facilitada porque coloco lá essas informações todas, ao invés depois de andar com documentos à parte, autónomos, porque essa informação tem sempre que ser prestada por escrito para entregar ao trabalhador. Mas não é obrigatório, de facto, reduzir a escrito. Quando é que não é assim? Ou seja, quando é que esta regra da liberdade de forma sofre um desvio e é necessário reduzir a escrito o contrato? Contratos de trabalho a tempo parcial, contrato de trabalho a termo, seja ele certo ou incerto, contrato de trabalho com trabalhador estrangeiro e contrato de trabalho intermitente. Portanto, que é uma das modalidades de relações laborais que também analisaremos hoje. Portanto, fora destes casos, a regra é que o contrato de trabalho não obedece à forma escrita. Passaremos então à análise do contrato de trabalho a termo resolutivo, isto porque não se impõe falarmos muito no contrato de trabalho por tempo indeterminado, porque ele não tem assim particulares especificidades, ou seja, já analisamos o princípio da liberdade de forma, não é obrigatório reduzir a escrito, portanto, no contrato de trabalho por tempo indeterminado há uma data de início de execução do contrato, não há uma data de fim prevista, sem prejuízo de ele poder ser cessado por qualquer uma das formas de cessação dos vínculos que está prevista na lei, nomeadamente a extinção do posto de trabalho, o despedimento coletivo, mas enfim. Mas é um contrato que confere maior estabilidade aos trabalhadores e, portanto, não carece de entrarmos em grandes pormenores quanto a essa modalidade. Já quanto ao contrato de trabalho a termo resolutivo, aí sim merece uma atenção maior da nossa parte. Vamos começar por ver as condições de admissibilidade destas formas de contrato. O legislador estabelece que o contrato de trabalho a termo resolutivo só pode ser celebrado para a satisfação de necessidades temporárias que se mostrem objetivamente definidas pela entidade empregadora e apenas pelo período estritamente necessário à satisfação dessas necessidades. Ou seja, a celebração dos contratos de trabalho a termo resolutivo, seja ele certo ou incerto, tem subjacente uma ideia de transitoriedade, de excepcionalidade. Não deve ser a regra. Os empregadores não devem recorrer aos contratos de trabalho a termo resolutivo, certo ou incerto, como sistema regra, mas antes como exceção. Porquê? Porque ele tem subjacente esta ideia de que só pode ser celebrado para satisfação de necessidades com estas características, não necessidades permanentes, necessidades temporárias e que, por outro lado, se mostrem objetivamente definidas, identificadas pelo empregador e só pode vigorar o contrato a termo
durante o período que se mostre necessário satisfazer essas mesmas necessidades. E quando é que se considera existirem necessidades temporárias do empregador? O artigo 140 do Código do Trabalho dá-nos algumas pistas. Portanto, este elenco de motivos não é um elenco fechado, porque se notarmos o número 2 do artigo 140 utiliza ali aquele advérbio nomeadamente, o que significa que não é um elenco taxativo, mas dá-nos aqui muitas pistas, muitos motivos que podem servir de fundamento para a celebração de contratos de trabalho a termo resolutivo. O primeiro deles, a substituição direta ou indireta de trabalhador ausente, ou que por qualquer motivo se encontre temporariamente impedido de trabalhar. Neste ponto encontramos as situações de trabalhadores, por exemplo, ausentes por doença, portanto em baixa médica. A substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo a ação de apreciação da licitude do despedimento, portanto é admitirmos uma situação em que um determinado trabalhador foi objeto de um despedimento, portanto o seu contrato cessou, o trabalhador não se conformou com essa decisão, impugnou em tribunal, enquanto está em apreciação pelo tribunal a ação judicial proposta pelo trabalhador, é possível ao empregador contratar a termo um trabalhador para substituir aquele trabalhador despedido. Isto porque, se o tribunal vier a dar razão ao trabalhador que propôs o processo, portanto, que instaurou o processo, a consequência natural de um despedimento ilícito é a reintegração do trabalhador na organização. E, portanto, se o tribunal vier a dar razão ao trabalhador, a empresa vai ter que ficar com o trabalhador, vai ter que o reintegrar. E, não, naturalmente, que não irá necessitar de ter duas pessoas ao serviço, a ocupar o mesmo posto de trabalho. Daí que o legislador permita que se contrate a termo com este fundamento, a substituição direta ou indireta de um trabalhador, relativamente ao qual está pendente em tribunal uma ação de apreciação da licitude do despedimento. Substituição direta ou indireta de trabalhador em situação de licença sem retribuição. Também é possível, nos termos do artigo 317 do Código do Trabalho, mediante algumas circunstâncias, os trabalhadores beneficiarem de licença sem retribuição. Aquilo que na função pública é mais conhecido como licença sem vencimento, no domínio do Código do Trabalho falamos em licença sem retribuição. Portanto, também é possível, desde que verificados os pressupostos do artigo 317, e quando essa situação ocorre, legitima o empregador a substituir o trabalhador que se encontra ausente em gozo de licença sem retribuição, ou em gozo, não será bem o gozo, mas enfim, em período de licença sem retribuição, é possível contratar a termo alguém para substituir esse mesmo trabalhador. Substituição de trabalhador a tempo completo que passa a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado. Isto é muito importante, porque eu tenho sempre que ter no horizonte que a fundamentação para a posição de termo ao contrato exige que a necessidade seja temporária, isto é, não tenha caráter permanente. Se eu tenho um trabalhador ao meu serviço que trabalha em regime de tempo completo, por hipótese, e pede para trabalhar a tempo parcial, ou eu própria como empregadora posso propor trabalhar a tempo parcial, e elaboramos um acordo que permite a conversão do regime de tempo completo para tempo parcial. Se for por tempo indefinido, portanto, não houver um prazo determinado para essa alteração, esta substituição não pode servir de fundamento para a contratação a termo, porque eu passo a ter uma necessidade permanente e não uma necessidade temporária. Eu tinha um trabalhador que fazia 8 horas por dia, vai fazer agora 4 horas. Vai fazer de forma permanente, eu vou precisar contratar alguém para dar satisfação ao trabalho das restantes 4 horas que o trabalhador primitivo deixa de cumprir. E, portanto, é uma necessidade permanente de trabalho. Agora, se eu tiver acordado com um trabalhador originário, a alteração do regime de tempo completo para tempo parcial, por exemplo, pelo período de 6 meses, vamos admitir, ou pelo período de 1 ano, ou pelo período de 4 meses, enfim, o período que for estabelecido, e desde que dentro dos limites temporalmente previstos para a posição de termo ao contrato, eu já vou poder contratar a termo um trabalhador para substituir esse trabalhador primitivo que passa a trabalhar a tempo parcial.
A atividade sazonal ou outra atividade cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades decorrentes da natureza estrutural do respectivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima, também constitui fundamento para a celebração do contrato a termo. O acréscimo excepcional de atividade da empresa, que eu diria que é o motivo mais frequentemente utilizado pelos empregadores para justificar a posição de termo ao contrato. A execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não duradouro, a execução de obra, projeto ou outra atividade definida e temporária, incluindo a execução ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações em regime de empreitada ou em administração direta, bem como os respectivos projetos ou outra atividade complementar de controlo e acompanhamento. Portanto, temos aqui um conjunto de motivos que podem servir de base à celebração dos contratos a termo. Para além destes, é possível também celebrar contrato de trabalho a termo certo com fundamento no lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como o início de funcionamento de empresa ou de estabelecimento pertencente à empresa com menos de 250 trabalhadores nos 2 anos posteriores a qualquer um destes factos. Portanto, se eu tenho uma empresa que foi agora constituída, eu posso, portanto, não sei muito bem como é que a atividade vai vingar, eu posso celebrar contratos a termo certo, durante um período máximo que poderá ir até aos 2 anos, que é justamente a duração máxima dos contratos de trabalho a termo certo. Por outro lado, eu posso ter uma empresa que até já foi constituída há mais tempo, mas que vai abrir agora um novo estabelecimento. Portanto, num caso ou noutro, se tiver menos de 250 trabalhadores, estes motivos de lançamento de nova atividade, de duração incerta ou início de funcionamento da empresa ou do estabelecimento pode justificar a posição de termo certo. Quando está também em causa a contratação de trabalhador em situação de desemprego de muito longa duração, atenção que não é de longa duração, é muito longa duração, implica que o trabalhador tenha 45 ou mais anos de idade e esteja inscrito nos centros de emprego há pelo menos 25 meses. Já os empregados de longa duração, basta que estejam inscritos no IFP há pelo menos 12 meses. Portanto, só a contratação de trabalhadores em situação de desemprego de muito longa duração pode justificar a celebração de contrato de trabalho a termo certo. Dar-vos também nota que no caso de contrato de trabalho a termo incerto, não é possível utilizar o fundamento da substituição do trabalhador a tempo completo que passa a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado. Nestes casos, só é possível fazer contrato de trabalho a termo certo. Porquê? Porque se há um período determinado, 6 meses, 4 meses, 1 ano, não se trata de uma necessidade temporária incerta, mas sim de uma necessidade temporária certa, porque está balizada temporalmente. Por outro lado, cabe sempre ao empregador a prova dos factos que justificam a celebração do contrato de trabalho a termo. Isto é, compete sempre ao empregador, em caso de ação de fiscalização ou até em situações de eventuais processos judiciais, que fazer prova da validade, da verdade, realidade e dos motivos que integram o fundamento utilizado para a posição do termo ao contrato. Quanto à forma e conteúdo dos contratos de trabalho a termo resolutivo, lá está. Há bocadinho eu dizia-vos que os contratos de trabalho a termo constituem uma exceção ao princípio da liberdade de forma. E, de facto, o contrato de trabalho a termo está sempre sujeito à forma escrita, certo ou incerto, e deve conter estes elementos que se mostram aqui identificados. Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes, atividade do trabalhador e correspondente retribuição, isto para além, desculpem só fazer aqui este parênteses. Eu vou dar-vos aqui, estou aqui a dar-vos um conjunto de elementos que é obrigatório que os contratos tenham identificado, mas isto não prejudica os elementos constantes do artigo 106 do dever de informação, ok? E que é obrigatório também que os contratos contenham. Portanto, há aqui alguns aspectos que até são coincidentes
com os aspectos relacionados com o dever de informação do artigo 106, que o empregador tem que prestar ao trabalhador sempre, por escrito, e que foram até revistos para mais com a Lei 13 de 2023, 3 de abril, que entrou em vigor no dia 1 de maio. Neste momento, estes aspectos são só os aspectos que o legislador salienta que os contratos de trabalho a termo devem ter, pelo facto de serem contratos a termo. Mas, para além destes, todos os outros aspectos do artigo 106 têm que também constar do contrato, ou pelo menos de documentos suplementares ao contrato, porque integram o dever de informação que tem que ser prestado ao trabalhador e por escrito. Portanto, falávamos então agora na linha B, local e período normal de trabalho, data de início da atividade, indicação do termo estipulado ou da duração previsível do contrato, no caso dos contratos de trabalho a termo incerto. Quando se fazem agora contratos de trabalho a termo incerto, é necessário indicar a duração previsível do contrato. Claro que me podem dizer, Conceição, mas se eu faço um contrato de trabalho a termo incerto, eu não consigo prever se vai terminar daqui a um mês ou daqui a um mês e meio. Muito bem. Eu posso não conseguir ter esse rigor, nem é suposto que tenha, porque se eu tivesse esse rigor de forma antecipada, então eu optaria por fazer um contrato a termo certo e não a termo incerto. Mas temos que indicar a duração previsível. Será que é mais próximo dos 6 meses? Será que é mais próximo dos 3? Será que é mais próximo de um ano? Portanto, eu tenho que indicar a duração previsível. E se por alguma forma existir um facto superveniente que venha a ocorrer e que afete esta duração previsível, será legítimo. Quer dizer, eu tinha uma duração, tinha uma expectativa de que o contrato a termo incerto, que foi celebrado para a substituição de um trabalhador ausente por baixa médica, que tivesse uma duração de 3 meses. E afinal, para meu espanto, o trabalhador regressa ao final de um mês. Quer dizer, estas situações podem justificar a alteração da duração previsível do contrato. O conselho que eu tenho vindo a dar é que na celebração dos contratos a termo resolutivo incerto, se coloque na cláusula da duração previsível, imaginemos 1 ano, 6 meses, o prazo que entenderem, e depois se diga sem prejuízo da ocorrência de alguma circunstância superveniente à data atual, não é? E ao conhecimento da realidade atual que possa vir a influir na duração do contrato. Penso que isso será importante mencionar. Importante também indicar o motivo justificativo. É sempre importantíssimo e essencial, sob pena do contrato se considerar um contrato sem termo, a indicação do motivo justificativo. Também a data da celebração do contrato e sendo a termo certo da respectiva cessação. Quando eu faço um contrato de trabalho a termo certo, eu tenho que dizer que ele tem a duração, por hipótese, de 6 meses, com início na data X e termo na data Y. Portanto, tenho que indicar a data de início, a duração e a data de termo. Muito importante também, é o que está aqui no último parágrafo sublinhado, a indicação do motivo justificativo do termo deve ser feita com menção expressa dos factos que o integram, devendo estabelecer-se a relação entre a justificação invocada e o termo estipulado. Quer isto dizer que se eu estou a celebrar um contrato de trabalho a termo certo, em que estou a invocar, por hipótese, o motivo justificativo do acréscimo excepcional da atividade da empresa, eu tenho que estar em condições de escrever no contrato em que é que se traduz esse acréscimo excepcional da atividade da empresa. Foi um aumento de encomendas? Se sim, que encomendas? Que cliente? Portanto, eu tenho que mencionar expressamente os factos que integram o motivo justificativo que estou a pôr ao contrato. Por outro lado, o empregador deve comunicar a celebração do contrato de trabalho a termo com indicação do respectivo motivo justificativo, bem como a cessação do mesmo à Comissão de Trabalhadores, associação sindical em que o trabalhador esteja afiliado, no prazo de 5 dias úteis. Portanto, se houver Comissão de Trabalhadores, associação sindical em que o trabalhador se encontre filiado, é necessário o empregador comunicar a estas entidades, no prazo de 5 dias úteis após a data da celebração dos contratos a termo, a celebração dos mesmos. Muito importante é o artigo 144, número 3, que estabelece que o empregador deve comunicar à entidade com competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, falamos da CIT, Comissão para a Igualdade
de trabalho e emprego, com antecedência mínima de 5 dias úteis a contar da data do aviso prévio, o motivo da não renovação do contrato de trabalho a termo. Quando? Sempre que esteja em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou um trabalhador no gozo de licença parental, ou um trabalhador cuidador. Atenção que o incumprimento pelo empregador desta norma constitui contraordenação grave. Portanto, sempre que o empregador celebra um contrato de trabalho a termo com uma trabalhadora que, quando o empregador comunica a não renovação do contrato, se encontre grávida, esteja no período do puerpério, esteja a amamentar, ou em gozo de licença parental, ou estejamos a falar de um trabalhador cuidador, o empregador tem que comunicar à CIT, dentro deste prazo, 5 dias, antecedência mínima de 5 dias úteis a contar da data do aviso prévio, o motivo pelo qual o contrato não é renovado. Porquê? Porque compete a esta entidade fazer a fiscalização de eventuais práticas discriminatórias no seio das empresas, das organizações, em matéria de parentalidade ou proteção especial, como é o caso dos trabalhadores cuidadores, que desde 1 de maio de 2023 viram o seu estatuto em matéria laboral reforçado no Código do Trabalho, tendo agora direito até a uma licença anual, 5 dias úteis, a poder trabalhar em teletrabalho, portanto, a tempo parcial, portanto, com vários benefícios e proteção acrescida que não existia até 30 de abril do corrente ano. O empregador tem também que afixar na empresa informação relativa à existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis na empresa ou estabelecimento, se os houver. Naturalmente, se a empresa não tiver postos de trabalho disponíveis para celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado, não tem que cumprir esta obrigação. Até 30 dias após a cessação do contrato de trabalho a termo certo ou incerto, o trabalhador tem, em igualdade de condições, preferência na celebração de contrato sem termo, sempre que o empregador proceda a recrutamento externo para o exercício de funções idênticas àquelas para que foi contratado. Isto significa que o trabalhador A tem um contrato de trabalho a termo certo com a empresa B. O seu contrato cessou, por hipótese, hoje, dia 21 de junho. Nos próximos 30 dias, contados desta data, caso o empregador proceda a um recrutamento externo para o exercício de funções idênticas àquelas que o trabalhador A desempenhou e esteja a contratar em regime de contrato sem termo, o trabalhador cujo contrato cessou tem, em igualdade de condições, claro que podemos estar aqui a falar de critérios de desempate, como, por exemplo, habilitações, experiência comprovada, mas em igualdade de condições tem uma preferência na admissão, na ocupação deste posto de trabalho permanente, desde que, mais uma vez, esteja dentro desta baliza temporal dos 30 dias. Caso o empregador recuse conceder este direito de preferência na contratação, na admissão, fica obrigado a indemnizar o trabalhador, aquele cujo contrato cessou, cujo contrato a termo cessou, no valor correspondente a 3 meses de retribuição base. A lei prevê também que o trabalhador contratado a termo beneficia dos mesmos direitos e está adstrito aos mesmos deveres dos trabalhadores permanentes em situação comparável, exceto se existirem razões objetivas que justifiquem tratamento diferenciado. Portanto, não pode existir práticas discriminatórias ou discriminatórias, quer seja em matéria de favorecimento ou de prejuízo, para trabalhadores contratados a termo, face aos direitos e deveres a que estão adstritos e comparativamente com trabalhadores com vínculos permanentes em situações idênticas, comparáveis. O número 2 do artigo 146 prevê que os trabalhadores contratados a termo são considerados para efeitos da determinação das obrigações sociais relacionadas com o número de trabalhadores, com base na média dos existentes na empresa no final de cada mês do ano civil anterior. Portanto, isto pode ter interesse quando falamos de empresas que estão para
imaginemos, alcançarem ou lhes ser atribuído algum benefício, podem ser consideradas pequenas, médias ou grandes empresas em função do número, ou micro, em função do número de trabalhadores que tenham. De facto, os trabalhadores contratados a termo são considerados para efeito destas determinações de obrigações sociais, que estejam relacionadas com o número de trabalhadores, com base em quê? Com base na média dos trabalhadores existentes na empresa no final de cada mês do ano civil anterior. Agora vamos ver aquelas situações em que um contrato de trabalho formalmente celebrado como contrato de trabalho a termo pode vir a ser considerado sem termo. Quando isso acontece é porque falhou alguma coisa. E o que é que falhou? Considera-se sem termo o contrato de trabalho em que a estipulação do termo tenha por fim iludir as disposições que regulam o contrato sem termo. Ou seja, quando é posto um termo ao contrato que não é real, portanto, que teve como objetivo iludir as disposições legais que regulam os contratos sem termo. Portanto, aquele motivo justificativo não tem correspondência, não tem aderência com a realidade. Também se considera sem termo o contrato de trabalho a termo que tenha sido celebrado fora dos casos previstos na lei, ou em que falta redução a escrito da identificação, ou em que falta a sua redução a escrito, ou em que falta a identificação à assinatura das partes, ou simultaneamente quando faltem também as datas de celebração do contrato e de início do trabalho, bem como aquele em que se omitam ou se mostrem insuficientes as referências ao termo e ao motivo justificativo. É que às vezes nós temos no motivo justificativo um motivo que é qualquer coisa como o segundo outorgante é contratado a termo certo, pelo prazo de 1 ano, com fundamento no acréscimo excepcional da atividade da empresa decorrente do aumento do volume de trabalho, nos termos do artigo 140, número 2, a linha F. Ora, dizer isso e nada é quase a mesma coisa, porque, de facto, as referências ao motivo justificativo mostram-se significativamente insuficientes. Ou até não existem. E quando isso acontece, considera-se que o contrato de trabalho é um contrato de trabalho sem termo. Portanto, quando o mesmo não tenha sido reduzido a escrito, ou quando falta a identificação à assinatura das partes, ou ao mesmo tempo falta a identificação à assinatura das partes e as datas de celebração do contrato e de início do trabalho, e ainda aqueles casos em que o motivo e o termo não estão suficientemente concretizados. Por outro lado, considera-se também sem termo o contrato de trabalho celebrado em violação das regras da sucessão dos contratos a termo. O que é isto da sucessão dos contratos a termo? A lei estabelece, no artigo 143 do Código do Trabalho, que quando um contrato de trabalho a termo cessa por motivo não imputável ao trabalhador, ou seja, quando é o empregador que não renova o contrato, o empregador não pode fazer uma nova admissão antes de decorrido pelo menos um período correspondente a 1/3 da duração do contrato cessado. Por hipótese, se eu fiz um contrato de trabalho a termo certo pelo prazo de 1 ano, e se não vou renovar aquele contrato, portanto, se vou comunicar ao trabalhador a caducidade do mesmo, eu fico impedida, nos termos do artigo 143, de contratar outro trabalhador ou prestador de serviços, portanto, afetar alguém naquele posto de trabalho por um período correspondente a 4 meses, que é 1/3 de 1 ano. Portanto, no mínimo. Claro que há exceções, a lei prevê algumas exceções, se houver uma nova ausência de um trabalhador substituído, se existir demonstradamente um novo acréscimo excepcional da atividade da empresa, ou quando estamos perante atividades sazonais. Mas fora desses casos, efetivamente, não é possível voltar a contratar alguém para a ocupação do mesmo posto de trabalho por via, então, daqui das regras da sucessão dos contratos a termo. Se isso acontecer, o contrato primitivo é um contrato considerado sem termo, portanto, o trabalhador mantém um vínculo permanente à entidade empregadora. Por outro lado, apesar de não se considerar que o contrato é sem termo ab início, o contrato a termo converte-se em contrato sem termo quando ocorrer alguma das seguintes circunstâncias. Quando o contrato a termo certo for renovado em violação do disposto no artigo 149 do Código do Trabalho, que é a norma que estabelece a renovação dos contratos de trabalho a termo, que eu adiante já vos vou explicar como é que deve ser feita. Também se converte em contrato de trabalho sem termo
aquele em que seja excedido o prazo de duração ou o número de renovações. Portanto, se temos um contrato de trabalho a termo certo pelo prazo de um ano, renovou-se por mais um, portanto atingiu os 2 anos. Se o trabalhador continuar ao serviço do empregador após esse termo temporal, o seu contrato converte em contrato sem termo, porque já foi atingida a duração máxima do contrato a termo. Certo. O celebrado a termo incerto, quando o trabalhador permanece em atividade após a data de caducidade indicada na comunicação do empregador, ou na falta desta, decorridos 15 dias após a verificação do termo. Se eu faço um contrato de trabalho a termo incerto, imaginemos, por hipótese, para substituição de um trabalhador que estava ausente por motivo de incapacidade temporária para o trabalho, por doença. Regressa de baixa médica no dia 31 de maio. De 31 de maio até à data de hoje, 21 de junho, continua ao serviço o trabalhador que eu contratei para substituir o trabalhador ausente. Portanto, eu neste momento tenho os 2 trabalhadores. Tenho um trabalhador primitivo que estava ausente e já regressou. E tenho um trabalhador substituto que eu contratei a termo incerto para substituição do originário, mas que eu mantive ao serviço. Portanto, não fiz nada, não mandei uma carta a comunicar a caducidade, não fiz absolutamente nada, nem com aviso prévio, nem sem aviso prévio. Ora, nestas circunstâncias, como já decorreram mais de 15 dias sobre a data da verificação do termo, portanto, o termo do contrato celebrado ocorreu a 31 de maio, com o regresso do trabalhador substituído. Eu, empregador, desleixei-me e permiti que até a data de hoje, 21 de junho, o trabalhador substituto se mantivesse em atividade. Neste momento, o respectivo contrato, que era inicialmente a termo incerto, já se converteu em contrato sem termo. Da mesma forma, se eu tiver enviado uma carta ao trabalhador a dizer que cessou o motivo justificativo e, portanto, o contrato vai cessar na data de, por exemplo, 31 de maio, se o trabalhador permanecer em atividade após essa data, aqui já não precisa ser 15 dias, portanto, basta permanecer um dia após a data indicada na carta da comunicação da caducidade do contrato, o contrato converte-se em contrato sem termo. Quanto à duração máxima deste tipo de contratos? O contrato de trabalho a termo certo tem, no máximo, 2 anos de duração, pode atingir, no máximo, 2 anos de duração. No caso dos contratos de trabalho a termo incerto, podem atingir 4 anos de duração. No que respeita às renovações, e este é um tema que às vezes suscita alguma discussão, algumas dúvidas, a regra é que os contratos de trabalho a termo certo se renovam automaticamente. Portanto, exceto se as partes acordarem por escrito no contrato de trabalho a termo certo que ele não fica sujeito à renovação, e para isso eu tenho que dizer no contrato, o presente contrato é celebrado pelo prazo de 6 meses, com início na data X e termo na data Y, e o presente contrato não será objeto de renovação. Portanto, se eu nada disser, o contrato, no final do termo, vai renovar-se automaticamente. É o que estabelece o artigo 149, número 2, diz que na ausência da estipulação referida no número 1, ou seja, se as partes não acordarem que o contrato de trabalho a termo certo não fica sujeito à renovação, na ausência dessa declaração e na ausência de qualquer comunicação escrita à contraparte a informar a caducidade do contrato, o contrato vai renovar-se no final do termo, por igual período, exceto se as partes fizerem um aditamento ao contrato em que estabeleçam outra duração para a renovação. Imaginemos, eu fiz o contrato inicial pelo prazo de 1 ano, o motivo justificativo ainda subsiste, mas não vou precisar da pessoa por mais outro ano. Eu só vou precisar da pessoa por mais 2 meses. Então, eu posso fazer um aditamento ao contrato, tem sempre que ser por escrito, onde eu manifesto a manutenção, portanto, do motivo justificativo e acordo com o trabalhador renovar por mais 2 meses, 3, enfim, o prazo que for necessário para dar satisfação às necessidades temporárias. A renovação do contrato está sempre sujeita à verificação da sua admissibilidade, isto é, o motivo justificativo tem que continuar a existir e tem também que ser reduzido a escrito quando a renovação estipula um período distinto ao período inicialmente contratado. Já uma questão muito importante aqui no contrato de trabalho a termo tem a ver com o número de renovações, e é aqui que muitas vezes há dúvidas.
O contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até 3 vezes. Portanto, esta é a regra. Mas atenção, que nós temos que conjugar o número de renovações com esta segunda parte da norma, que diz que a duração total das renovações não pode exceder a do período inicial do contrato. Portanto, eu não posso fazer um contrato de trabalho a termo certo pelo prazo de 6 meses e pensar, bom, estou à vontade que no final destes 6 meses ainda posso renovar por mais 6, por mais 6 e por mais 6, porque tenho 3 renovações. Não. Isto era assim antes de 1 de outubro de 2019. Agora não. Desde aí que a duração das renovações não pode exceder, a soma das renovações que eu venha a realizar, dos períodos de cada uma das renovações, não pode exceder a duração inicial do contrato. O que equivale a dizer que se eu fizer um contrato pelo prazo de 6 meses, eu só vou poder fazer mais uma renovação por mais 6, ou então, mediante aditamento escrito, posso fazer 2 mais 2 mais 2, ou 3 mais 3, por exemplo. O que não posso é fazer 2 renovações, nem 3 de 6 meses. Porque se eu fizer 6 mais 6, 6 mais 6, 12, a duração total das renovações já vai exceder o período inicial do contrato, que era de 6 meses. E se isso acontecer, se o número de renovações for excedido, já tínhamos visto a consequência no slide anterior, converte o contrato a termo em contrato sem termo. Vamos olhar agora para outra modalidade de contrato de trabalho, que é o contrato de trabalho de muito curta duração, que está previsto no artigo 142 do Código do Trabalho. O contrato de trabalho, para fazer face à acréscimo excepcional e substancial da atividade de empresa, cujo ciclo anual apresente irregularidades decorrentes do respectivo mercado ou da natureza estrutural, que não seja passível de assegurar pela sua estrutura permanente, nomeadamente atividade sazonal, no setor agrícola ou do turismo, pode ser celebrado mediante esta modalidade de muito curta duração. Mas atenção, estes contratos não podem ter uma duração superior a 35 dias, não estão sujeitos à forma escrita, o que é ótimo. A única obrigação que decorre para o empregador é comunicar junto da Segurança Social a admissão do trabalhador mediante o formulário eletrónico para o efeito. E em cada ano civil, entre o mesmo empregador e o mesmo trabalhador, a duração total dos contratos de trabalho a termo não pode exceder 70 dias de trabalho. Portanto, eu posso ter, imaginemos, posso ter necessidade de contratar o trabalhador por 3 ou 4 dias, depois no próximo mês mais uma semana, no mês seguinte 20 dias, tudo bem, mas no mesmo ano civil, a soma destes períodos de contrato de muito curta duração entre o mesmo empregador e o mesmo trabalhador, portanto, entre os mesmos agentes, não pode exceder 70 dias. E se eu quiser fazer um único contrato, ou cada contrato de muito curta duração, também tem este teto dos 35 dias. Okay? Portanto, se quiser esgotar, aproveitar ao máximo, posso fazer 2 contratos, 35 mais 35, e atinjo os 70. Eu ia só pedir ao André que desligasse o microfone, por favor, que está a criar aqui algum ruído. Vamos passar agora ao contrato de trabalho intermitente, outra modalidade contratual que pode também permitir uma maior conciliação entre as responsabilidades familiares e profissionais. Claro que não depende só do trabalhador, depende essencialmente, está condicionada à natureza da atividade do empregador, mas pode ser uma solução interessante. O Código do Trabalho estabelece que as empresas que exerçam atividade com descontinuidade ou intensidade variável, é possível acordarem que a prestação de trabalho seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade, isto é, o contrato de trabalho seja desenvolvido em períodos de trabalho a tempo completo, portanto, um contrato em condições normais, intervalado com períodos de total inatividade, em que o trabalhador não está ao serviço. Isso justifica-se para empresas cujas atividades sejam descontínuas, portanto, tenham uma intensidade que oscila ao longo do ano. As características deste contrato, que nós vamos analisar mais daqui já de seguida, mas uma das principais características que daqui decorre é que o contrato de trabalho intermitente não pode ser celebrado a termo resolutivo, nem em regime de trabalho temporário.
Portanto, eu não posso fazer um contrato de trabalho a termo certo intermitente, não é possível. Os contratos de trabalho intermitentes têm necessariamente que ser contratos por tempo indeterminado. O contrato de trabalho intermitente está sujeito à forma escrita e deve conter identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes, a indicação do número anual de horas de trabalho ou do número anual de dias de trabalho a tempo completo. Portanto, tem que dizer no contrato que a pessoa vai trabalhar X dias por ano a tempo completo, portanto, em condições ditas normais. E tenho ainda que estabelecer, porque a lei decorre, que as partes estabelecem a duração da prestação de trabalho de forma, de dois modos, ou de modo consecutivo ou interpolado, com o início e termo de cada período de trabalho, ou identificando também a antecedência com que o empregador deve informar o trabalhador do início daquele. No contrato de trabalho intermitente, eu tenho que dizer, por hipótese, o trabalhador vai ficar 3 meses em inatividade ao longo do ano. Se, por hipótese, eu tiver necessidade de chamar o trabalhador mais cedo, eu tenho que lhe dar uma antecedência mínima. E essa antecedência tem que estar prevista no próprio contrato. A lei até diz que nunca deve ser inferior a 20 dias. E, portanto, e se o trabalhador exercer uma outra atividade durante os períodos de inatividade, que é possível, o trabalhador trabalha para a empresa A com um contrato de trabalho intermitente. Nos períodos de inatividade, 4 meses por ano, está a trabalhar para a empresa B. Só que o contrato dele que há de prevalecer é o A, o que significa que se o empregador A convocar o trabalhador B para ir trabalhar nos períodos de inatividade, ele terá que ir. Mas, quando ele exerce uma outra atividade, nos períodos de inatividade, esta antecedência que o empregador originário tem que dar ao trabalhador para o informar do início da prestação laboral nunca pode ser inferior a 30 dias. É o que está previsto na lei. Por outro lado, também, temporalmente, este contrato tem alguns requisitos. A prestação de trabalho nunca pode ser inferior a 5 meses a tempo completo por ano, dos quais pelo menos 3 meses devem ser consecutivos. Portanto, é claro que eu posso ter a pessoa a trabalhar a tempo completo 10 meses e estar só 2 meses em inatividade. Isso é possível. Mas o que a lei põe como mínimo é 5 meses por ano a tempo completo, em condições ditas normais. E destes 5, 3 meses têm que ser consecutivos. O resto pode ser período de inatividade, ou pode ser período de inatividade só, ou período de inatividade intercalado com período de atividade. Durante o período de inatividade, já vos fui antecipando, o trabalhador pode exercer outra atividade, mas tem que informar o empregador desse facto. E durante o período de inatividade, o trabalhador tem direito a uma compensação retributiva. Portanto, quando está a trabalhar a tempo completo, tem direito ao seu salário, claro. E quando está a trabalhar, quando está nos períodos de inatividade, ele recebe alguma coisa? Sim, recebe. Recebe uma compensação retributiva que deve ser paga pelo empregador exatamente com a mesma periodicidade que é observada quanto ao pagamento do salário. O valor desta compensação retributiva é o que estiver definido no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, se existir. Se não existir, no mínimo será de 20% da retribuição base do trabalhador. Portanto, o trabalhador nunca receberá menos do que 20% do seu salário base no período de inatividade. Caso o trabalhador, durante o período de inatividade, exerça outra atividade para outro empregador ou por conta própria, o montante correspondente à retribuição é deduzido à compensação retributiva. Claro que tem que ser uma atividade superveniente, isto é, não pode ser uma atividade que já viesse a ser exercida pelo trabalhador antes da celebração do contrato. Os subsídios de férias e de Natal são sempre calculados com base na média dos valores auferidos nos últimos 12 meses, não é? Porque o trabalhador, de facto, podemos ter aqui uma situação em que o trabalhador trabalha só 5 meses por ano e, portanto, não terá direito a receber o subsídio de Natal por inteiro, completo, nem subsídio de férias. Então, o que a lei diz é que estas duas prestações, subsídio de férias e subsídio de Natal, são calculados com base na média dos valores que o trabalhador recebeu nos últimos 12 meses. Se o contrato tiver uma duração inferior a 12 meses, no momento do pagamento destas prestações, atende à média da duração do contrato até àquela data. Durante o período de inatividade, o trabalhador está adstrito ao cumprimento, o trabalhador e o empregador, dos mesmos direitos, deveres e garantias
que são atribuídos por lei, desde que não pressuponham a efetiva prestação de trabalho. Obviamente que já sabemos que durante o período de inatividade o trabalhador não trabalha e, portanto, se não trabalha, não está sujeito ao dever de assiduidade, ao dever de pontualidade, mas há muitos outros deveres que estão previstos no artigo 128, por exemplo, o dever de lealdade, o dever de não concorrência, o dever de respeito, que continuam a manter-se vigentes mesmo no período de inatividade. Porque o contrato, nem se pode dizer que o contrato está suspenso, portanto, o contrato está em pleno vigor. Vamos olhar agora para o contrato de trabalho a tempo parcial, que é uma forma muito importante de organização do trabalho que permite a facilitação da conciliação da vida familiar e responsabilidades profissionais do trabalhador. O contrato de trabalho a tempo parcial encontra-se regulado nos artigos 150 e seguintes do Código do Trabalho e logo o artigo 150 começa por dar-nos a noção do contrato de trabalho a tempo parcial, dizendo que se considera trabalho a tempo parcial o que corresponda a um período normal de trabalho semanal inferior ao praticado a tempo completo em situação comparável. Portanto, notem aqui, às vezes nós temos uma ideia errada do que é o trabalho a tempo parcial, porque pensamos, bom, trabalhar a tempo parcial tem que ser trabalhar metade das horas de um trabalhador normal. Não. Eu posso ter um período de trabalho semanal de 30 horas e todos os trabalhadores só fazerem 30 horas, ou só fazerem 35, ou só fazerem 38. Porque as 40 horas semanais são o limite máximo. Mas eu posso instituir na organização que o regime a tempo completo é de 35 horas. Eu ainda recentemente tive uma situação em mãos em que isso acontecia. O empregador, para todos os seus trabalhadores, tinha instituído um regime de 38 horas semanais como tempo completo. Portanto, 38 horas não é trabalho a tempo parcial, é trabalho a tempo completo. Tudo o que for inferior a esse número de horas é que será a tempo parcial. Ora, o que é que eu tenho que analisar? Na minha organização, qual é o período normal de trabalho semanal que eu tenho instituído como sendo a tempo completo? Em regra, as 40 horas. Tudo o que for abaixo das 40 horas será considerado trabalho a tempo parcial. O trabalho neste regime, portanto, a tempo parcial, ele pode ser prestado de uma de duas formas. Portanto, em apenas alguns dias por semana, segunda, quarta e sexta, por hipótese, em alguns dias por mês, ou em algumas horas por dia, trabalha de segunda a sexta, mas só faz 4 horas por dia, por hipótese. Portanto, de facto, o número de dias de trabalho deve ser sempre estabelecido por acordo, isso é inevitável, porque o contrato de trabalho de tempo parcial tem que ser reduzido a escrito, e nesse contrato, ou no acordo, porque eu posso estar a fazer um contrato ao início, ou posso ter alguém que já trabalhava a tempo completo e agora faço um acordo para alterar a tempo parcial. Portanto, no documento escrito que titula a prestação de trabalho a tempo parcial, eu devo indicar o número de dias de trabalho a prestar pelo trabalhador. Não é possível que a contratação coletiva de trabalho exclua a liberdade de celebração de contrato de trabalho a tempo parcial. Portanto, se existir cláusula de RCT que limite esta liberdade, ela será inválida, porque a lei não possibilita vedar a liberdade de celebração de contratos de trabalho a tempo parcial por IRCT. E os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho podem estabelecer o limite máximo de percentagem do tempo completo que determina a qualificação a tempo parcial. Por outro lado, os IRCTs devem também estabelecer, para a admissão em regime de tempo parcial, as preferências em favor de pessoa com responsabilidades familiares, com capacidade de trabalho reduzida, com deficiência ou doença crónica ou que frequentem estabelecimento de ensino. Portanto, trata-se de um regime preferencial que está previsto no artigo 152 do Código do Trabalho e que prevê que os IRCTs devem, no que diz respeito à admissão em regime de tempo parcial, dar preferência à prestação de trabalho sob esta forma a favor de pessoas que tenham responsabilidades familiares, que tenham uma capacidade de trabalho reduzida, que sejam portadoras de deficiência ou tenham doença crónica, ou então que frequentem estabelecimento de ensino, sejam trabalhadores estudantes. O contrato de trabalho a tempo parcial está sujeito à forma escrita,
e obrigatoriamente tem que conter identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes e a indicação do período normal de trabalho diário e semanal com referência comparativa a trabalho a tempo completo. Só apenas se considerar celebrado a tempo completo. Isto é muito importante. Eu, quando faço o contrato de trabalho a tempo parcial, tenho que dizer qualquer coisa como a entidade empregadora, o regime de trabalho a tempo completo na entidade empregadora é de 40 horas por semana. E depois estabelecer qual é o regime de trabalho a tempo parcial acordado com o trabalhador. Portanto, é necessário identificar o período normal de trabalho diário e semanal com referência comparativa ao trabalho a tempo completo. Porque, se isso não acontecer, para todos os efeitos, considera-se que o contrato é um contrato de trabalho a tempo completo e não a tempo parcial, que não será naturalmente o propósito. O trabalhador a tempo parcial não pode ter um tratamento menos favorável do que o trabalhador a tempo completo, em situação comparável, a menos que o eventual tratamento diferenciado seja justificado com fundamento em razões objetivas e que possam ser definidas por IRCT. O trabalhador a tempo parcial tem direito a que prestações? Vamos lá ver. O artigo 154, número 3, prevê que, nas condições de trabalho a tempo parcial, o trabalhador beneficia do direito à retribuição base e outras prestações com ou sem caráter retributivo previstas na lei ou em IRCT, ou, caso sejam mais favoráveis, às auferidas por trabalhador a tempo completo em situação comparável, na proporção do respectivo período normal de trabalho semanal, e também têm direito ao subsídio de refeição. Em que moldes? Ao montante que esteja previsto em IRCT, porque nós já sabemos que o Código do Trabalho não obriga ao pagamento de subsídio de refeição. O pagamento de subsídio de refeição, ou a obrigatoriedade de pagamento de subsídio de refeição, depende de cláusula de IRCT ou de contrato individual de trabalho. Portanto, o trabalhador tem direito ao subsídio de refeição no montante previsto em IRCT, ou eventualmente, caso seja mais favorável ao praticado na empresa, exceto quando o período normal de trabalho diário seja inferior a 5 horas. Se o trabalhador a tempo parcial trabalhar por dia menos de 5 horas, o subsídio de refeição ou de alimentação é calculado proporcionalmente, tendo em conta o período normal de trabalho semanal. Portanto, se trabalhar pelo menos 5 horas, recebe por inteiro. 5 ou mais. Se trabalhar menos de 5 horas, tem que se fazer o cálculo proporcional. O trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar a tempo completo ou o inverso, portanto, trabalhar a tempo completo e passar a tempo parcial, a título definitivo ou por período determinado, mediante acordo escrito com o empregador, a qualquer altura. Portanto, não há, eu posso ter, ao longo da vigência de um contrato de trabalho, o trabalhador ter trabalhado a tempo parcial, depois ter passado a tempo completo, depois de tempo completo para tempo parcial, depois novamente o inverso. Portanto, não há limites. Tem sempre que haver acordo escrito com o empregador. Por outro lado, o trabalhador pode fazer cessar o acordo da alteração da duração do contrato por meio de comunicação escrita enviada ao empregador até ao 7º dia seguinte à celebração, exceto se as assinaturas tiverem sido objeto de reconhecimento notarial presencial. O que é que isto quer dizer? É uma espécie de direito de arrependimento, que está previsto no Código do Trabalho para várias situações, nomeadamente no caso da denúncia pelo trabalhador, no caso da revogação por acordo, e também nesta situação do trabalho a tempo parcial, prevê-se que quando o empregador e o trabalhador assinam o acordo para converter ou transformar o regime de tempo completo para tempo parcial, se as assinaturas das partes não tiverem sido reconhecidas por notário, presencialmente, o trabalhador dispõe de 7 dias após a data da celebração desse acordo para revogar a decisão, portanto, para dar sem efeito esse mesmo acordo. Pode enviar uma comunicação escrita ao empregador dentro desta janela temporal, portanto, até ao 7º dia após a celebração, dizer, olha, afinal pensei melhor e já não quero. E, portanto, o acordo deixa de produzir qualquer efeito. Quando a passagem de trabalho a tempo completo para trabalho a tempo parcial se verifique por período determinado, imaginemos 2 meses, 3 meses, uma vez decorrido este prazo, o trabalhador tem direito a retomar a prestação de trabalho a tempo completo. Portanto, naturalmente, se eu faço um acordo para alterar o contrato de trabalho a tempo completo para tempo parcial por 4 meses, no final desses 4 meses, o acordo caduca, portanto, deixa de produzir os seus efeitos e o trabalhador regressa
à sua atividade a tempo completo. No que diz respeito aos deveres do empregador, diz a lei que sempre que possível o empregador deve tomar em consideração o pedido de mudança do trabalhador a tempo completo para trabalho a tempo parcial disponível no estabelecimento. Portanto, se houver essa possibilidade, porque o empregador pode não ter postos de trabalho compatíveis com o trabalho a tempo parcial, mas sempre que possível e o trabalhador o peça, o requeira, o empregador deverá ter em consideração esse pedido para alterar o trabalhador de tempo completo para tempo parcial. Deve também o empregador tomar em consideração o pedido de mudança do trabalhador a tempo parcial para trabalho a tempo completo ou de aumento do seu tempo de trabalho. Imaginemos que o trabalhador está a fazer 20 horas por dia. 20 horas por semana, desculpa, 20 horas por dia seria um absurdo. 20 horas por semana, 4 horas por dia, de segunda a sexta. E, entretanto, está neste momento em condições de poder trabalhar mais algumas horas. Quer fazer 6 horas por dia, por hipótese. Pede ao empregador. Se for possível, o empregador deve atender a esse pedido. Portanto, concedendo mais horas de trabalho. Ou até conferir-lhe um posto de trabalho a tempo completo, se for esse o pedido apresentado pelo trabalhador, nesse sentido. O empregador deve também facilitar o acesso a trabalho a tempo parcial a todos os níveis da empresa, incluindo cargos de direção. É que, por vezes, sentem os trabalhadores que há determinados cargos que parece que o empregador não permite que sejam desempenhados em regime de trabalho a tempo parcial. Claro que tudo isto depende da natureza da atividade, do elevado grau de responsabilidade das tarefas exigidas pelos trabalhadores, mas o legislador, de facto, põe aqui no artigo 156 a tónica de que mesmo os cargos de direção são passíveis de serem exercidos em regime de tempo parcial, trabalho a tempo parcial, e, portanto, o empregador deverá facilitar o acesso a este regime de trabalho a todos os níveis da empresa, incluindo, então, os cargos de direção. O empregador deverá ainda fornecer aos trabalhadores, em tempo oportuno, informação sobre os postos de trabalho a tempo parcial e a tempo completo disponíveis no estabelecimento. E fornecer às estruturas de representação coletiva dos trabalhadores da empresa informações adequadas sobre o trabalho a tempo parcial praticado na empresa, se estas estruturas existirem, obviamente. Vamos olhar agora para o teletrabalho. O direito ao regime do teletrabalho. Portanto, o trabalhador com filho com idade até 3 anos, ou independentemente da idade, com deficiência, doença crónica ou doença oncológica, que com ele viva em comunhão de mesa e habitação, tem direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho, quando esta seja compatível com a atividade desempenhada e o empregador disponha de recursos e meios para o efeito. Portanto, temos aqui vários requisitos. Vamos tentar compor isto. Primeiro, direito ao regime de teletrabalho, trabalhadores com filhos com menos de 3 anos de idade, com até 3 anos de idade. Ou então, independentemente da idade, filhos com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. Com eles vivam, naturalmente, em comunhão de mesa e habitação. Depois, segundo requisito, a atividade exercida pelo trabalhador ser compatível com a prestação de trabalho em regime remoto. Portanto, tem que se tratar de atividade compatível com as tecnologias, portanto, poder ser exercida sem qualquer restrição, sem limitação, à distância. E terceiro requisito, o empregador dispor de recursos e meios para a prestação de trabalho em teletrabalho. Portanto, temos aqui 3 requisitos que conferirão direito ao teletrabalho, no caso, então, de trabalhadores com filhos com idade até 3 anos. Este direito pode ser estendido, alargado até aos 8 anos de idade, nas seguintes situações. Nos casos em que ambos os progenitores reúnam condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho, e desde que este seja exercido por ambos em períodos sucessivos de igual duração, num prazo de referência máxima de 12 meses. Ou seja, a criança já tem mais de 3 anos, tem até 8 anos de idade.
É possível o trabalhador beneficiar do teletrabalho? Sim. Em que circunstâncias? Primeiro, ambos os progenitores têm que ter atividades compatíveis com a prestação de trabalho à distância. Por exemplo, um deles não pode ser operador de supermercado, caixa, porque essa atividade é incompatível com o exercício do teletrabalho. Se ambos os progenitores tiverem condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho, é possível terem direito ao regime de teletrabalho sem dependência do acordo do empregador, eu já lá vou, desde que o exercício do teletrabalho seja dividido pelos dois. Portanto, pai e mãe têm que exercer este direito do teletrabalho em períodos sucessivos de igual duração. Portanto, não pode estar a mãe mais tempo em teletrabalho ou o pai mais tempo em teletrabalho, não. Dentro do período de referência dos 12 meses, têm que ter estado ambos os progenitores em teletrabalho em períodos idênticos. 6 meses mais 6, ou 3 mais 3, e depois outra vez 3 mais 3, e depois 3 mais 3. Portanto, é necessário, para que seja possível esticar o direito ao teletrabalho para trabalhadores com filhos até aos 8 anos de idade, é necessário, primeiramente, que ambos os progenitores tenham atividades compatíveis com o trabalho remoto e que ambos dividam de forma equitativa entre si a prestação de atividade em teletrabalho em cada período de referência de 12 meses. Por outro lado, também beneficia deste direito ao teletrabalho os trabalhadores que sejam, portanto, que estejam em causa famílias monoparentais ou situações em que apenas um dos progenitores comprovadamente reúne condições para o exercício da atividade em regime de teletrabalho. Deixem-me dar-vos nota aqui do seguinte. O direito do trabalhador prestar atividade em teletrabalho com filho até 3 anos de idade nunca pode ser recusado pelo empregador, a não ser que a atividade não seja compatível e ou o empregador não disponha de recursos para o efeito. Quando estão preenchidos aqueles requisitos que vos falei há pouco, no primeiro parágrafo, o empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador para prestar trabalho em teletrabalho com filhos que tenham idade até aos 3 anos. Já se a criança ou as crianças tiverem mais de 3 anos, portanto até aos 8 anos de idade, o empregador também não poderá opor-se ao pedido, mas atenção que este direito já não se aplica em microempresas. Portanto, empresas que empreguem menos de 10 trabalhadores, até 9 inclusive, os empregadores não são obrigados a aceitar os pedidos dos trabalhadores para prestarem trabalho em teletrabalho quando os seus filhos têm idade superior aos 3 anos e até aos 8. Portanto, é isto que decorre atualmente do regime legal do direito ao teletrabalho. Portanto, até aos 3 anos de idade, sempre, sem dependência do acordo do empregador. Com mais de 3 anos e até aos 8 anos de idade, o empregador também não pode opor-se ao pedido do trabalhador, mas ficam de fora as situações de microempresas. Têm também direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho pelo período máximo de 4 anos seguidos ou interpolados, o trabalhador a quem tenha sido reconhecido o estatuto de cuidador informal não principal. Isto também é muito importante. Isto é uma novidade da agenda do trabalho digno que não se encontrava de facto prevista na lei. Aliás, o Código do Trabalho não tinha nenhuma previsão quanto à proteção dos trabalhadores cuidadores. No caso de trabalhador cuidador informal não principal, querendo, este trabalhador pode beneficiar do direito de trabalhar em teletrabalho pelo período máximo de 4 anos, que podem ser gozados de forma consecutiva ou interpolada, desde que comprovem junto do empregador que têm esse estatuto, portanto, e têm mesmo que o ter, não pode ser só, não é um estatuto informalizado, o interessado deverá requerer a atribuição desse estatuto junto dos serviços competentes. E também tem que estar em causa, claro, a compatibilidade entre a atividade desempenhada
e o teletrabalho. Portanto, se o trabalhador cuidador não tiver funções que sejam compatíveis com a prestação de trabalho à distância, não será possível instituir este direito, pelo menos de forma imposta junto do empregador. O empregador deverá também dispor de recursos e meios para o efeito. Neste caso, aqui já haverá maior margem para o empregador opor-se. Ou seja, primeiro o empregador pode opor-se ao direito quando não estejam reunidas as condições previstas acima. Portanto, quando a atividade não seja compatível, quando o empregador não disponha de recursos ou meios para o efeito, ou o trabalhador não tenha apresentado comprovadamente a demonstração do seu estatuto, mas também pode invocar outro motivo. Portanto, o empregador pode também opor-se ao teletrabalho, invocando fundamentos ligados às exigências imperiosas do funcionamento da empresa. E, portanto, nesse caso, depois aplica-se aqui o artigo 57, que basicamente o que vem dizer é que, no caso de recusa, o trabalhador pode pedir para trabalhar em regime de horário flexível. Portanto, o artigo 57 do Código do Trabalho é o que se refere ao trabalho em regime de horário flexível. Portanto, mas lá está, o legislador foi fazendo alguns avanços relativamente aqui ao teletrabalho e a quem beneficia desse direito. Dizer-vos também que, no caso do empregador invocar, neste caso concreto, do regime do teletrabalho para trabalhadores cuidadores, se o empregador recusar ou manifestar a intenção de recusa do teletrabalho a trabalhador cuidador, vai ter que enviar o processo para a CIT, para que a CIT pronuncie quanto à validade ou não desta recusa, ou seja, quanto à veracidade dos motivos invocados quanto às exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da empresa. Portanto, para que não haja alguma arbitrariedade nas decisões dos empregadores, de dizer pura e simplesmente que devido a fundamentos ligados ao imperioso funcionamento da empresa não é possível conceder o direito de teletrabalho, o legislador remete aqui para o regime do artigo 57, que diz muito bem, então se o empregador pretender recusar, tem que comunicar ao trabalhador por escrito essa intenção, tem que enviar à entidade competente na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, portanto à CIT, cópia do pedido e da intenção de recusa, e a CIT depois vai emitir um parecer. Se for desfavorável, o empregador só poderá recusar a prestação de trabalho se obtiver, em teletrabalho do trabalhador cuidador, se obtiver depois uma sentença judicial que lhe dê razão, portanto, e que ateste que os fundamentos invocados justificam a recusa. Vamos agora olhar para a redução do tempo de trabalho a tempo parcial e horário flexível. São também formas de organização dos tempos de trabalho que possibilitam melhorar a conciliação, a harmonização das responsabilidades familiares e profissionais dos trabalhadores. Vamos começar pela redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com deficiência ou doença crónica. O Código de Trabalho prevê que os progenitores de menores com deficiência ou doença crónica que tenham idade não superior a 1 ano beneficiem da redução de 5 horas do período normal de trabalho semanal ou de outras condições de trabalho especiais com fundamento para prestarem assistência ao filho. Este direito não tem, contudo, lugar quando um dos progenitores não tem atividade profissional, não exerce a atividade profissional. E quando também não esteja impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal. Portanto, são requisitos cumulativos, porque se o progenitor, apesar de não ter atividade profissional, se estiver impedido de exercer as responsabilidades parentais, não pode prestar assistência ao menor, não é? Portanto, terá que ser necessariamente o outro progenitor. Mas o legislador prevê aqui a possibilidade de redução de 5 horas do PNT semanal, portanto, estamos a falar de alguém que satisfaça 40 horas de trabalho por semana, passa a trabalhar apenas 35, com uma redução de 5 horas, ou também poderá ter direito a acordar com o empregador a outras condições especiais de trabalho,
que lhes permitam prestar assistência ao menor. Se ambos os progenitores forem titulares do direito, a redução do período normal de trabalho pode ser utilizada por qualquer deles, ou por ambos em períodos sucessivos. Portanto, podem também alternar. O empregador deve adequar o horário de trabalho resultante da redução do período normal de trabalho, tendo em conta a preferência do trabalhador, sem prejuízo de exigências imperiosas do funcionamento da empresa. Mais uma vez, estão sempre salientadas. Nós não podemos esquecer que as empresas, em regra, têm interesses económicos e, portanto, têm fins que devem prosseguir e esses sobrepõem-se, naturalmente, têm que ser garantidos. Mas, preferencialmente, sempre, sem colocar em causa as tais exigências imperiosas do normal e eficiente funcionamento da empresa, o empregador deve elaborar o horário de trabalho que venha a resultar desta redução de tempo de trabalho, tendo em conta a preferência manifestada pelo trabalhador. Se o trabalhador preferiu, por exemplo, trabalhar menos 1 hora por dia, ou se prefere trabalhar menos uma tarde, portanto, o horário de trabalho deverá ser elaborado nesses termos. Para a redução do período normal de trabalho semanal, o trabalhador deve comunicar ao empregador a sua intenção com antecedência de 10 dias e, simultaneamente, apresentar atestado médico, comprovativo da deficiência ou da doença crónica do menor e declaração que comprove que o outro progenitor tem atividade profissional ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal e, sendo caso disso, que não exerce ao mesmo tempo este direito. Portanto, há também aqui alguns elementos de prova que podem ser solicitados para ser aprovada a redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com deficiência ou doença crónica. Temos também a possibilidade de trabalho a tempo parcial de trabalhadores com responsabilidades familiares, os trabalhadores com filhos menores de 12 anos ou, independentemente da idade, filhos com deficiência ou doença crónica que com ele vivam em comunhão de mesa e habitação, têm direito a trabalhar a tempo parcial. Este direito pode ser exercido por qualquer dos progenitores ou por ambos em períodos sucessivos, desde que, e isto é muito importante, depois de esgotado o período da licença parental complementar em qualquer das suas modalidades. Portanto, nós temos a licença parental inicial, podem ser os 120, os 150 ou os 180 dias, e depois ainda há a possibilidade de recorrer à licença parental complementar, que nós também já tivemos aqui a oportunidade de estudar, que encontra-se regulada no artigo 51 do Código do Trabalho e que se destina a trabalhadores com filhos com idade não superior a 6 anos. Ora, depois de esgotada a licença parental complementar, é possível o trabalhador, ao abrigo do artigo 55 do Código do Trabalho, requerer ao empregador a prestação de trabalho a tempo parcial. Portanto, o direito pode ser exercido por qualquer um dos progenitores, ou por ambos, como eu vos referi, e salvo acordo em contrário, sem prejuízo das partes poderem acordar outro regime. O período normal de trabalho a tempo parcial vai ser o correspondente a metade do praticado a tempo completo. Portanto, se fazia 40 horas semanais, vai fazer 20. Mas sem prejuízo de ter estabelecido outro regime, para menos ou para mais. Portanto, as partes, o legislador confere aqui alguma liberdade de decisão às partes. E conforme o pedido do trabalhador. Portanto, conforme o trabalhador tiver requerido, este trabalho a tempo parcial poderá ser prestado diariamente, de manhã ou de tarde, ou em 3 dias por semana. Portanto, o trabalho a tempo parcial pode ser prestado por uma destas 3 formas. Ser prestado diariamente, mas menos horas, de manhã ou de tarde, ou em 3 dias por semana. Portanto, a prestação de trabalho a tempo parcial pode ser prorrogada até 2 anos. Ou, no caso de tratar de terceiro filho, ou mais do que o terceiro, pode a prorrogação alcançar os 3 anos. Também, no caso de se tratar de filho com deficiência ou doença crónica, este prazo é alargado, passando para 4 anos. Durante o período de trabalho em regime de tempo parcial, o trabalhador não pode exercer outra atividade incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços fora da sua residência habitual. Portanto, o legislador proíbe, e com algum fundamento, que durante o período de trabalho em regime de tempo parcial, o trabalhador exerça outra atividade incompatível com a finalidade. Naturalmente, se o objetivo do trabalho a tempo parcial requerido foi
o trabalhador estar apto a dar satisfação às necessidades, às responsabilidades familiares que tem a seu cargo, não faz qualquer sentido que aproveite os tempos de não atividade por conta do empregador principal para exercer outra atividade. E, portanto, quanto a isso, fica blindado aqui nesta norma. Por outro lado, a prestação de trabalho a tempo parcial cessará no termo do período para a qual foi concedida, portanto, se foi concedida por 2 anos, no fim desses 2 anos terminará. Se foi concedida por 1 ano, também no final de 1 ano terminará, portanto, cessa no termo do período para o qual foi concedida ou no da sua prorrogação e o trabalhador retoma a sua atividade normal, em regime de tempo completo, como fazia anteriormente. O trabalhador que opta pelo trabalho em regime de tempo parcial não pode ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira, sob pena de haver aqui contraordenação grave. É o que prevê o número 8 do artigo 55 do Código do Trabalho. Para além do horário de trabalho a tempo parcial, também é possível aos trabalhadores com responsabilidades familiares socorrerem-se do mecanismo do horário flexível. Trabalhadores com filhos menores de 12 anos, ou independentemente da idade, filhos com deficiência ou doença crónica, com eles vivam em comunhão de mesa e habitação, têm direito a trabalhar em regime de horário de trabalho flexível. E o que é o horário de trabalho flexível? Entende-se por horário flexível aquilo em que o trabalhador pode escolher, dentro de determinados limites, as horas de início e termo do período normal de trabalho diário. A quem é que compete elaborar o horário final contendo o horário flexível? Sempre ao empregador. O empregador tem sempre a palavra final na elaboração do horário. Mas, na elaboração deste, deve atender o empregador ao seguinte, às seguintes orientações. O horário deverá conter 1 ou 2 períodos de presença obrigatória, com duração igual a metade do período normal de trabalho diário. Deve indicar os períodos para início e termo do trabalho normal diário, cada um com duração não inferior a 1/3 do período normal de trabalho diário, podendo esta duração ser reduzida na medida do necessário para que o horário se contenha dentro do período de funcionamento do estabelecimento. E o intervalo de descanso também nunca poderá ser superior a 2 horas. Portanto, há algumas regras do jogo que o Código do Trabalho prevê aqui no artigo 56 que o empregador deve respeitar na elaboração do horário, para que não seja um horário flexível em que o trabalhador tenha de ir 1 hora, depois volta para casa, passado 1 hora volta a ir. Não é isso que se pretende. Portanto, tem que conter 1 ou 2 períodos de presença obrigatória e esses períodos têm que ter uma duração igual a metade do período normal de trabalho diário. Portanto, são 8 horas por dia, cada período deverá ter 4 horas. Deve-se indicar com clareza bastante o período para o início e termo do trabalho normal diário e o intervalo de descanso não pode ser superior a 2 horas. O trabalhador que trabalha em regime de horário flexível pode realizar até 6 horas de trabalho consecutivas e até 10 horas de trabalho em cada dia. Como sabem, julgo que sabem, o trabalhador não pode trabalhar mais que 5 horas consecutivas, em regra, sem um descanso. Portanto, no máximo pode fazer 5 horas de trabalho seguidas e depois tem que fazer um descanso. Nestas situações de trabalho em horário flexível, para permitir a elaboração de um horário que se coadune com as necessidades familiares dos trabalhadores, a lei permite que o trabalhador possa fazer 6 horas consecutivas de trabalho e num dia de trabalho, em vez de 8, fazer 10 horas, devendo cumprir o correspondente período normal de trabalho semanal em média de cada período de 4 semanas, ou seja, a cada 4 semanas faz-se um balanço, uma média, para ver se o trabalhador não excedeu, mas ao mesmo tempo também cumpriu, porque o horário flexível não é trabalhar menos. Trabalhar menos é o trabalho a tempo parcial. O horário flexível é trabalhar o mesmo período, mas com das 8 horas diárias, por hipótese, 40 horas semanais, mas com janelas temporais diferenciadas. Portanto, e pode o trabalhador hoje até dar-lhe jeito, não se importar de trabalhar 10 horas seguidas, hoje, amanhã, portanto, durante esta semana, 10 horas seguidas, não, 10 horas diárias e 6 horas seguidas, mas depois, se calhar, na semana seguinte, já ter necessidade de não estar ao trabalho em determinado dia. Portanto, o que é necessário é fazer este balanço a cada período de 4 semanas
o correspondente período normal de trabalho semanal deve estar observado. O trabalhador que opte pelo trabalho em regime de horário flexível nunca pode ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira. Mais uma vez, esta previsão que já vimos para o trabalho a tempo parcial. Quanto às autorizações para trabalho a tempo parcial em regime de horário flexível, o trabalhador que pretenda trabalhar ou a tempo parcial ou em regime de horário flexível tem que solicitá-lo ao empregador por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, deve indicar os seguintes elementos: prazo previsto, sempre dentro dos limites previstos na lei, declaração de onde conste que o menor vive com ele em comunhão de mesa e habitação, no regime de trabalho a tempo parcial que não está esgotado o período máximo de duração, no regime de trabalho a tempo parcial que o outro progenitor tem atividade profissional e não se encontra ao mesmo tempo em situação de trabalho a tempo parcial, ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal, e a modalidade pretendida de organização do trabalho a tempo parcial. Portanto, no pedido do trabalhador tem que constar todos estes elementos. O empregador apenas pode recusar o pedido apresentado pelo trabalhador com fundamento em exigências imperiosas do funcionamento da empresa ou na impossibilidade de substituir o trabalhador se este for indispensável. Portanto, pode acontecer uma de duas coisas. Ou ser totalmente impossível substituir o trabalhador e a presença dele em condições normais, a tempo completo e sem flexibilidade de horário, mostrar-se indispensável, portanto, não é possível substituí-lo. Mas isso tudo tem que ser fundamentado, tendo em conta o escopo da empresa, da atividade desenvolvida, a maior onerosidade que poderia advir para o empregador se tivesse que contratar outra pessoa, que também não é exigível que isso aconteça, ou quando fundamentos relacionados com as necessidades imperiosas de funcionamento da empresa o imponham. Nesses casos, o empregador pode recusar o pedido de trabalho a tempo parcial ou de horário flexível. No prazo de 20 dias contados, a partir da data em que o empregador recebe o requerimento do trabalhador, o empregador deve comunicar ao trabalhador por escrito a sua decisão. E atenção que, se pretender recusar o pedido, o empregador tem que indicar o fundamento na intenção de recusa e o trabalhador pode apresentar por escrito uma apreciação no prazo de 5 dias a partir da recepção. Ou seja, o trabalhador faz primeiro o pedido. O empregador responde com uma intenção de recusa, indica o motivo pelo qual pretende recusar. E o trabalhador pode responder a essa intenção de recusa. Nos 5 dias após o fim do prazo para o trabalhador emitir a tal pronúncia, o empregador é obrigado a enviar o processo para apreciação da CIT. Portanto, e a CIT vai analisar o pedido formulado pelo trabalhador, vai analisar o fundamento utilizado pelo empregador para recusar, para ter a intenção de recusar o pedido apresentado pelo trabalhador e, no prazo de 30 dias, emite um parecer, emite a sua decisão. Se a CIT, no prazo de 30 dias, não enviar decisão ao empregador, não o notificar do parecer, presume-se que é favorável. Portanto, considera-se que, se no prazo de 30 dias a CIT não emitir parecer, se considera que é favorável à recusa. Se a CIT pretender recusar, indeferir, portanto, não aceitar os argumentos apresentados pelo empregador, tem que notificar o empregador e o trabalhador, notifica ambos do parecer, e se o parecer for desfavorável, o empregador só pode levar adiante a sua intenção de recusar, portanto, só pode dizer, não senhor, de facto, não aceito o pedido, se propuser uma ação em tribunal e obtiver uma sentença que reconheça a existência de motivo justificativo. Se tal não acontecer, o trabalhador tem direito a trabalhar a tempo parcial ou em horário flexível, de acordo com o que foi requerido. Portanto, o empregador nada poderá fazer para inverter esta situação, só poderá reagir se propuser uma ação em tribunal e depois vier a obter uma sentença que reconheça como válido o motivo justificativo invocado para a recusa. Vamos agora olhar para a dispensa de algumas formas de organização do trabalho. De facto, a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, nos termos da lei, tem direito a ser dispensada de prestar trabalho em horário de trabalho organizado de acordo com o regime de adaptabilidade, por um lado,
o regime do banco de horas e o regime do horário concentrado. Deixem-me só dizer-vos que, como certamente terão presente, o banco de horas individual já deixou de vigorar no Código do Trabalho, portanto não é possível, por acordo individual entre empregador e trabalhador, estabelecer o banco de horas individual. O que é possível é que o banco de horas continue a aplicar-se, ou por via do artigo 208b do Código do Trabalho, que estabelece o regime do banco de horas grupal, ou então por via de IRCT, porque ainda existem vários contratos coletivos de trabalho que prevêem a possibilidade de instituição do regime do banco de horas. E, portanto, quando tal acontece, o empregador pode lançar mão dessa figura. Quanto ao regime de adaptabilidade, ele pode também resultar de IRCT, mas também pode ser acordado por escrito individualmente com os trabalhadores. Okay? É o que resulta do artigo 205. O horário concentrado. O horário concentrado tem aqui um regime também previsto no Código do Trabalho, mais concretamente no artigo 209, e em que é que consiste? É a possibilidade do período normal de trabalho diário ser aumentado até 4 horas por dia, por acordo entre empregador e trabalhador ou por IRCT, para concentrar o período normal de trabalho semanal no máximo em 4 dias de trabalho. Portanto, por IRCT, neste caso só por IRCT e não por acordo, pode estabelecer-se um horário de trabalho que contenha no máximo 3 dias de trabalho consecutivos, seguidos ou interpelados, mas nesta possibilidade de concentrar o período normal de trabalho semanal em apenas 3 dias, só é possível se o IRCT tiver esta previsão. De contrário, só é possível recorrer ao horário concentrado para reduzir o período normal de trabalho semanal a 4 dias de trabalho. Portanto, e temos ouvido muito falar também debaixo deste chapéu da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional nas semanas de trabalho de 4 dias, portanto, que não são assim uma novidade tão grande, porque efetivamente o artigo 209 do Código do Trabalho, já desde 2009, que prevê a possibilidade do horário concentrado, que é o aumento do número de horas diárias, por forma a permitir depois que o trabalho semanalmente se concentre em apenas 4 dias. Isto para dar-vos nota que as trabalhadoras que reúnam estas condições, portanto, trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, estão dispensadas de prestar trabalho de acordo com estas diferentes formas de organização. Este direito é estendido a qualquer dos progenitores em caso de aleitação, quando a prestação de trabalho naqueles regimes afeta a sua regularidade. Portanto, se houver também alguma implicação, porque nós sabemos que o regime de adaptabilidade do banco de horas e do horário concentrado exigem um maior sacrifício por parte dos trabalhadores, porque têm que trabalhar mais horas, ou poderão ter que trabalhar mais horas, ou poderão ter que estar mais disponíveis para trabalhar mais horas. E isso pode afetar o processo também de aleitação e, portanto, em termos de organização diária dos progenitores, como é óbvio, e dos horários das necessidades biológicas da criança, e, portanto, este regime também se estende a qualquer dos progenitores em caso de aleitação, quando a prestação de trabalho naqueles regimes afeta a regularidade dos horários da aleitação da criança. Quanto ao trabalho suplementar, também se prevê que a trabalhadora grávida ou o trabalhador ou trabalhadora com filho de idade inferior a 12 meses não seja obrigada a prestar trabalho suplementar. Portanto, pode prestar se quiser, mas não é obrigada a fazê-lo. A trabalhadora não está obrigada a prestar trabalho suplementar durante todo o tempo que durar a amamentação, se tal for necessário para a sua saúde ou para a da criança. Portanto, se apresentar um atestado médico que comprove que a prestação de trabalho suplementar pode prejudicar a amamentação portanto, a saúde da criança e da própria mãe, a trabalhadora também fica dispensada do dever de prestar trabalho suplementar. Eu recordo-vos que o trabalho suplementar é obrigatório por lei e, portanto, só há de facto estas situações específicas de dispensa que estamos aqui a estudar, que muito bem estão previstas no Código do Trabalho, mas ele é obrigatório por lei e o trabalhador, aliás, só pode deixar de cumprir
se expressamente requerer a sua dispensa e tiver um motivo válido para requerer a sua dispensa. Quanto ao trabalho noturno, a trabalhadora tem direito a ser dispensada de prestar trabalho entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte, durante um período de 112 dias antes e depois do parto, dos quais pelo menos metade antes da data previsível do mesmo, portanto do parto. Também esta dispensa se mantém durante o restante período de gravidez, se for necessário para a sua saúde ou para a do nascituro, e que esteja comprovadamente documentada por declaração médica. Durante todo o tempo que durar a amamentação, também se for necessário para a sua saúde ou para a da criança. À trabalhadora dispensada da prestação de trabalho noturno, deve ser atribuído, sempre que possível, um horário de trabalho diurno compatível. Se não for de todo, portanto, se a entidade empregadora não tiver nenhum horário diurno compatível para atribuir à trabalhadora, então tem que a dispensar de trabalho nessas condições sem nenhum prejuízo para a mesma. A trabalhadora que pretenda ser dispensada de prestar trabalho noturno deve informar o empregador e apresentar atestado médico, no caso estar grávida ou a amamentar, com antecedência de 10 dias no mínimo, exceto em caso de urgência comprovada pelo médico, situação em que a comunicação pode ser efetuada sem dependência de prazo, portanto, sem qualquer condicionante ao prazo. A dispensa da prestação de trabalho noturno pode ainda ser determinada por médico do trabalho, sempre que este, no âmbito da vigilância da saúde dos trabalhadores, identifique algum risco para a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. Portanto, temos também aqui a possibilidade da dispensa de prestação de trabalho poder ser determinada não só pelo médico assistente da trabalhadora, mas também por médico do trabalho, quando ele, no exercício das suas funções de vigilância de saúde dos trabalhadores, atesta a existência de qualquer risco para a saúde, quer da grávida, da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. No que diz respeito a trabalhador com deficiência ou doença crónica, o trabalhador com deficiência ou doença crónica, nomeadamente doença oncológica ativa em fase de tratamento, é também dispensada a prestação de trabalho se esta puder prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho. Em horário organizado, de acordo com o regime de adaptabilidade, do banco de horas ao horário concentrado, e também fica dispensado prestar atividade entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. Portanto, aquilo que vimos em matéria de dispensa aplicável a trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes, tem aqui também aplicação no caso de trabalhadores com deficiência ou doença crónica, situação em que, que ficam dispensados de trabalhar ao abrigo do banco de horas, do horário concentrado, da adaptabilidade e fazer trabalho noturno localizado entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. O trabalhador deve ser sempre submetido a exame de saúde previamente ao início da aplicação do horário em causa e o trabalhador com deficiência ou doença crónica não é nunca obrigado a prestar trabalho suplementar. O facto de não ser obrigado não significa que se não quiser não possa prestar. Pode prestar querendo, mas não é obrigado. Significa que não poderá ser sancionado disciplinarmente por não ter prestado trabalho suplementar. Quanto ao banco de horas grupal e adaptabilidade, dizer-vos ainda que o regime do banco de horas grupal, do artigo 208b do Código do Trabalho, e da adaptabilidade previsto no 205, deixaram de ser aplicáveis desde o dia 1 de maio a trabalhadores com filhos menores de 3 anos, ou, independentemente da idade, filhos com deficiência ou doença crónica, exceto se os próprios trabalhadores, por escrito, manifestarem a concordância à prestação de trabalho nestes regimes. Portanto, o trabalhador tem um filho menor de 3 anos, está-lhe a ser proposto trabalhar em regime de adaptabilidade. É proibido? Não é proibido. O trabalhador, se quiser, pode prestar trabalho. Mas é obrigado? Não, não. Ele não é obrigado, não pode ser aplicável esse regime, e só poderá ser aplicável se o trabalhador, por escrito, apresentar ao empregador uma manifestação de concordância. Pode ser um e-mail, pode ser uma declaração, uma carta, mas tem que ser por escrito. Por outro lado, o regime do banco de horas grupal e de adaptabilidade também deixaram de ser aplicáveis desde 1 de maio de 2023 a trabalhadores com filhos entre os 3 e os 6 anos de idade que apresentem declaração de que o outro progenitor exerce atividade profissional e está impossibilitado de prestar assistência. Portanto, aqui, apesar da criança ser mais velha, portanto, entre os 3 e os 6 anos, se o trabalhador apresentar uma declaração que
comprove que o outro progenitor trabalha, tem uma atividade profissional e que não pode prestar assistência, o trabalhador fica dispensado, portanto, deixa de ser aplicável o regime do banco de horas grupal e da adaptabilidade. Dever de abstenção de contacto. Trago-vos aqui esta nota, porque eu acho que este dever insere-se perfeitamente neste tema tão abrangente que nós temos analisado da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional e de como articular os deveres e proporcionar maior espaço, maior tempo para os trabalhadores se dedicarem à sua vida pessoal e familiar. Portanto, nós não esqueçamos que estas ações de formação se inserem naquilo que são os deveres de responsabilidade social que impendem também sobre os empregadores e sobre todos os agentes da relação laboral, e temos um dever previsto no Código do Trabalho, que é o dever de abstenção de contacto, que prevê que o empregador deve abster-se de contactar o trabalhador no período de descanso, ressalvadas as situações de força maior, e que constitui ação discriminatória qualquer tratamento menos favorável dado a um trabalhador, designadamente em matéria de condições de trabalho e de progressão na carreira, pelo facto do trabalhador pretender exercer o direito ao período de descanso. Portanto, depois de terminado o período normal de trabalho diário do trabalhador, ou semanal, o empregador não deve telefonar, não deve enviar e-mails, não deve contactar o trabalhador fora do período normal de trabalho, sob pena de incorrer em contornação grave e, caso o empregador aplique ao trabalhador em causa alguma ação discriminatória em matéria de condições de trabalho ou de progressão na carreira, pelo facto do trabalhador exercer este direito ao período de descanso, e, portanto, não atender uma chamada telefónica, não responder a um e-mail, não se deslocar à empresa fora do horário de trabalho, o empregador incorre no comportamento discriminatório para efeitos do artigo 25 e, portanto, pode também ser sancionado por essa via. Bom, essencialmente era isto que eu tinha para vos apresentar no tema de hoje. Ainda temos aqui alguns minutinhos finais, eu vou só interromper o compartilhamento para podermos conversar um bocadinho, esclarecer dúvidas.